Nem que a vaca tussa. Ô, Tião, Eu não perco. Diga. tem uma turma nova Que não sabe toda a história. Se você quiser, fica à Ah, vontade. é? A gente terá o maior prazer de... Ah, conta. Pode? Então conta. Incríveis foram os desdobramentos contados na narrativa do Tião. E nessa parte final de sua conversa, ele conta o quanto foi impactante e responsável a história do Álvaro e como foi a repercussão em sua vida. Tião continua descrevendo um pouco mais de suas experiências nacionais e internacionais e mostra como muitas tecnologias foram surgindo de maneira simples durante a sua caminhada. Olá, eu sou o Cleiton, produtor cultural do Centro Cultural Fundação CSN, e para conferir mais sobre esse conteúdo enriquecedor, ouça os nossos 2 podcasts anteriores e aproveite para ficar por dentro dos novos conteúdos que virão. Eu dava aula em Belo Horizonte, dava aula de História Moderna e Contemporânea, dava aula no Instituto Alcinda Fernandes, no Colégio Padre Machado, no Colégio do Pramove, dava aula na PUC. A mesma aula, a mesma matéria, História Moderna e Contemporânea. E hora daqueles professores, que chamavam ônibus, professor táxi, ficava olhando a agenda, e estou atrasado, tenho que pegar um carro, tenho que pegar um táxi, é o ônibus, corre para cá, tem que dar aula em tal lugar. Ficava correndo atrás da agenda. E eu dava aula no Alcinda Fernandes, então toda vez que eu ia olhar a minha agenda, eu rezava: tomara que amanhã não tenha aula lá na 4ª série. Putz, tem. Tomara que não seja na 4ª C. Era. Falei, ferrou. Né? Porque eu tinha um aluno nessa turma, na 7ª, que era, chamava Álvaro Chaine Prats, um menino de 14 anos. Esse menino bagunçou a minha vida, por uma razão muito simples. O Álvaro lia tudo que eu pedia para ele ler. Tudo. Né? O problema é que ele lia tudo que eu não pedia também. Então, ele estava sempre à minha frente. Eu chegava na sala, falava, bom dia, vamos começar. Ele falou, Tião, uma questão. Eu falei, pronto. Estive lendo o autor fulano de tal. Eu falei, pronto, você leu, eu não li. Então, ele diz isso, eu falei, bom, então eu tenho que ler, me empresta. Ou então você vai ler em conjunto, ou então traz o livro para a gente aqui. E o Álvaro topava, trazia os livros, discutia, levava a turma a ler, todo mundo lia os livros com ele, a gente, vamos fazer uma roda, vamos fazer a roda. Aqui a gente podia fazer prova oral e fazer pobres que vão, a gente podia ter aula no sábado, domingo, pode, do jeito que você quiser, a gente faz, entendeu? Porque ele dominou o jeito de fazer, e eu acompanhava. Os livros que eles liam lá na 7ª, na 8ª, o pessoal da universidade não lia, né? Dá para fazer uma apostila? Não, porque ele quer ler o calhamaço. Eles liam. Mas um belo dia, eu chego na escola, lá no Alcida, eu vejo um movimento danado de gente. O que é isso? O problema, são os motoristas que vêm para levar os meninos e tal, né? Porque houve um problema. Eu falei, qual o problema? O Álvaro. Aconteceu com o Álvaro, morreu. Como morreu? Né? Eu estive com ele há 3 dias atrás, pode morrer. Não, ele estava são, brincando aí com as meninas, jogando pelada, um moleque, né? Não morreu. Fomos para o velório, chegamos lá no cemitério da Colina, e um casal se aproximou e falou, o senhor é o professor Tião Rocha? Eu falei, sou eu. Nós somos os pais do Álvaro. Eu falei, o que aconteceu com ele? Ele falou, professor, o Álvaro se matou. Ele se jogou do alto de um prédio, ontem cedo. Mas como? Ué, se jogou, professor. Mas por quê? Essa que nós queríamos a resposta. Por que o nosso menino se jogou? Né? Deliberadamente. Nós não sabemos. E eu estou procurando desde ontem, professor, dizer à mãe, né? Papel, recado, bilhete e tal. Não tinha celular na época, né? Essas coisas. Amigos. Alguma pista, alguma coisa. Aí eu lembrei, professor, uma coisa. O Álvaro falava no senhor todos os dias em casa. Na hora do café, na hora do lanche, na hora da comida. Ele fala, não, o professor Tião Rocha é o cara, porque nós estamos lendo um livro lá, eu vou debater com ele, porque ele é o cara. Eu estou com ele, ele vai ver comigo. O professor Tião Rocha. O senhor era membro da nossa família. O senhor era íntimo, a gente não se conhecia. Então, professor, me diga, por que o nosso filho se matou? Se foi? Não sei. Como não sabe? Não sei, desculpa, mas não sei.
Mas o senhor deveria saber. Eu falei, deveria, talvez sim, mas não sei. Não sei. Aí, então, se o senhor não sabe, ninguém vai ficar sabendo. Né? Muito obrigado, tal. Saíram para lá. E eu fui chorar para o lado de cá. Né? E pensar. E pensei. E tinha muito motivo para pensar. Né? E a pergunta e a questão na minha cabeça é, o Álvaro me disse que ele ia se matar. Em algum momento ele falou isso. Eu tenho certeza, só que eu não consegui perceber. Passou, perdi. Né? Mas ele me deu a piscadela. Em algum momento ele falou assim, estou indo. E aquilo, quando eu percebi aquilo, eu suavizei um pouco, eu não ia ficar carregando isso. Mas aí refletiu do outro lado. Né? Eu falei, sabe de uma coisa? Opção A é mudar de profissão, né? Arranjar outro emprego, sei lá, arranjar um concurso do Banco do Brasil, fazer emprego público, sei lá, entrar de funcionário, ficar do outro lado do balcão, quer dizer, 6 horas da tarde eu bato meu ponto e racho fora e vou embora. Porque eu não aguento outra dessa. Plano B, eu volto para uma sala de aula, mas se eu voltar, eu nunca mais vou perder um menino. E eu voltei, né? Teimoso que eu sou, voltei. Mas eu não perco nem de jeito nenhum, nem cavaca tussa. Isso é uma promessa comigo. O que mudou? Tudo, porque eu mudei. Porque antes daquela história moderna e contemporânea, a crise do capitalismo de 29, a unificação da Itália, a unificação da Alemanha, a Primeira Guerra Mundial, o problema, a Guerra da Crimeia, todas essas coisas que faziam parte dos conteúdos que eu estava estudando, isso não tem importância nenhuma para mim, é zero. Porque essa história só faz sentido depois que eu entender a história do outro, dele. Essa que eu não posso perder. Porque se eu não aprender minimamente a história do meu, né, parceiro, né, nesse processo de aprendizado, a outra não faz sentido. E se eu aprender essa aqui, a outra vai vir se fizer sentido. Então, ela vem. Então, isso mudou radicalmente. Aprender a fazer isso. Então, antes de começar qualquer coisa, quais são as piscadelas? Como é que eu aprendo, né, esse menino? Como é que você cria as condições de aprendê-lo? Né? Ensino, convívio, etc. Então, essa experiência marcou. O Álvaro virou um anjo da guarda, né? Onde eu vou, ele vai comigo, né, para me encher meu saco, toda hora ele está aqui. Né? Olha, presta atenção, estou de olho em você. Eu falo, também estou de olho em você, cara. Né? Então, mas não vai embora, não, preciso de você. Né? Eu preciso dele. Né? E aí, essa questão. Aprender a diferenciar as piscadelas das piscadelas. E aí, isso nos levou a um trabalho que se marcou para sempre. Mas um dia, eu descobri, né, um livro do Galiano, chamado O Livro dos Abraços. Não sei se vocês já leram. Já leram? Alguém? Já leu? Quem não leu, acho que vale a pena. Precioso. O Eduardo Galeano, né, aquele autor uruguaio que andou passeando pela América Latina, ouvindo as pessoas, os causos e casos, escreveu um livro que era um grande abraço, né, que ele dava dos irmãos latino-americanos. E ele tem historietas pequenas, né, vivenciadas por ele. Uma delas é um parágrafo. Conta assim: Diego não conhecia o mar. O pai o levou para conhecer o mar, pegaram o carro, viajaram, chegaram próximo da praia, desceram, caminharam pelas dunas de areia e chegaram de frente para o mar. O garoto parou de frente para o mar e ficou ali, mudo, estático, em absoluto silêncio, durante muito e muito tempo, só olhando. E depois de muito tempo, olhando, em silêncio, e virou-se para o pai e falou assim: me ajuda a olhar? É o fim da história. O Galeano chama isso a função da arte. Você diante da obra de arte. Quando eu li aquilo, eu falei, o que será que esse pai respondeu? Porque quando você escuta, não é uma pergunta não, é uma convocação. Me ajuda a olhar? O cara está te convocando. Você tem que reagir. Aí eu escrevi as possíveis respostas que teriam tido, mandei para o Galeano na época,
pedi autorização, ele me autorizou e eu mudei o título do artigo de função da arte para função do educador. E coloquei lá, né, quais seriam as possíveis respostas. Provavelmente, né, um professor, um educador, um pai que escuta me ajuda a olhar, ele ia responder assim, aí, vai olhando aí, viu? Eu vou ali na barraca tomar uma cerveja, né? Depois nós conversamos. E terceiriza logo a cortada e vai embora e morreu o assunto. Ou então, né, fala assim, depois você chega em casa, você pergunta para sua mãe, ou então vai dar uma aula sobre geografia marítima. Olha, o mar é formado, algas e ondas, tem peixe, e vai ficar 3 dias falando, né? Ou falava com o menino, entra lá, vai lá, mergulha lá, né? Mas que eu acho que a resposta que esse menino pede, não era isso, né? Quando ele chamava, me ajuda a olhar, eu acho que esse pai tinha que responder o seguinte, então me ensina o que você viu. Pronto. E eu levei isso, o Galiano autorizou que fizesse. Eu acho que esse é o início dessa caixa de diálogo, que acontece todos os santos dias, em todos os lugares onde as pessoas se encontram. Os menininhos da pré-escola, os jovens lá na escola, nos projetos, lá no Garotos, né? Eles saem de casa para chegar lá na unidade, né, com essa pergunta. Ele não vai falar todo dia, não, porque ela está explícita na piscadela, na testa. Ô, fulano, eu vim aqui para você me ajudar a olhar. Por isso que eu saí de casa, entendeu? Porque senão eu ia ficar só lá, olhando para aquilo que eu já sei. Eu quero... Então, me ensina o que você viu, o que você já traz, o que você já acumula, né? Me mostra, me ensina. Porque a partir daí você vai construir um diálogo. Nós vamos olhar para onde? Para baixo, para fora, para dentro, para cima, para cada um para si? Vamos olhar junto para o mesmo lugar ou vamos construir olhares? Como é que você trabalha com isso? Mas aprender isso e entender que essa é a pergunta que está embutida na relação ensino-aprendizagem. E isso faz todos os dias. E todos os dias você levanta para olhar o mundo de outra forma. Por isso que a escola, os espaços de encontro de educação, são obras, coisas raras e fundamentais e privilegiadas, porque todo dia você pode passar o mundo a limpo. A escola, você pode passar o mundo a limpo todo dia. Vão passar o mundo a limpo através da matemática, ou através do trombone, ou através da ética, ou através da culinária, através do futebol, ou através da geografia. O resto tudo é pretexto para você passar o mundo a limpo, se entender numa parte melhor. Qual que é a porta de entrada? Qual que é o melhor jeito de fazer isso para cada um? Qual que eu gosto mais? Qual que é o melhor? E aí você vai nessa história. Quando você estabelece, isso fica claro, muda a sua perspectiva completamente. Então, esses aprendizados foram gerando, né, um grau de compreensão da nossa função e da minha função, né, como educador, que ele foi sendo fortalecido para essas coisas. Então, isso talvez me permitiu a fazer essa pergunta, né, que aquele modelo onde os meninos se enquadravam, ou eram encaixados, chamados de escola, não me serviam. Eu queria algo mais, só que eu não sabia como, precisava de gente, e nós construímos. Então, nós respondemos afirmativamente, e eu aprendi para todo sempre que nós, educadores, né, só caminhamos se a gente fizer perguntas. São as perguntas que nos tiram do lugar. E quando nos tira do lugar, é para você buscar o não feito ainda. Porque você fazer o que já foi feito, você não está buscando nada de novo, você está reproduzindo, você vai lá na biblioteca, copia, pega o pé de página e cita a fonte, e vamos que vamos, já está dito, né? Mas quando você tem que buscar o não feito, ele deve ser um construtor da sua pedagogia, do seu jeito de fazer esse processo. Então, essa ousadia que deveria ter para cada um de nós, né, nesse trabalho. Os meninos que passavam na nossa experiência do Sementinha, eram vários turmas, mas a maior parte eram meninos de 4, 5, 6 anos. Ficavam lá 2, 3, 4 anos com a gente, aos 7 anos eles iam para a escola pública. Aí nós começamos a ter problema. O menino batia lá na escola e voltava. Não, mas agora tem que ficar lá, né? Aqui era só um projeto, não, a escola é lá. Não, mas eu não quero ficar lá, não. Ah, por quê? Ah, lá é muito chato.
A gente só faz fila, só escreve. A professora fica lá enjoada, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Né? A gente não passeia, a gente não canta, a gente não... Eu quero ficar aqui. Eu falei, criamos um problema, porque começamos a bater de frente com um sistema estabelecido. E aí eu tinha dois caminhos. Ou ficar denunciando que isso é muito ruim, mas aí, né, você chutar cachorro morto, falar que a escola é ruim e chutar cachorro morto, né? Porque ela parece... Não, todo mundo já sabe que ela parece com, né, uma fábrica, né, com hospício, com a cadeia, com um quartel, todo mundo já sabe, né? Eu queria que ela se parecesse com um parque de diversão, né? Isso ninguém falava, então eu tinha que aprender. Aí a pergunta que nós nos fizemos, né, mais do que de denuncismo, de aprendizagem: será que os meninos e meninas podem aprender tudo o que precisam aprender no seu tempo, no seu ritmo, brincando, de forma alegre e prazerosa, ou tem que ser daquele jeito, o único, daquela chatice? Eu sei que existe muita gente que fala, escreve sobre. Eu não quero ficar lendo mais pé de página. Eu quero aprender fazendo. Eu juntei 120 meninos e meninas de 7 a 17 anos, na barraquinha de São Geraldo, lá em Curvelo. O espaço ficava ocioso o ano inteiro, né, que os padres me deixaram. Pode ficar aí por uns tempos. Eu fiquei lá há 30 anos. Né? Um dia eles falaram, você vai tomar posse. Aí eles falaram, cataram, porque a propriedade, a noção de propriedade é terrível. Né? Mas depois de 30 anos é que eles acordaram. Eu já era dono daquilo há muitos anos. Eu juntei esses meninos e falei, meninada, vocês topam aprender tudo que vocês precisam e gostariam brincando? Claro que sim, né? Pergunta óbvia. É igual perguntar para passarinho se ele gosta de voar e quer voar. Todos querem. Aí um gaiato falou assim, ô Tião, cadê os brinquedos? Eu falei, não tem. Como é que a gente aprende sem brinquedo? Brinca sem brinquedo? Eu falei, esse é o desafio. Vamos fazer uma aposta. No dia que nós não conseguirmos mais inventar os nossos brinquedos, eu começo a comprá-los. Topam? Eles toparam. Porque eles gostam de uma aposta. Né? E nesses 35 anos, eu faço essa aposta todo ano. Eu não faço a aposta para perder, né? Sou besta, mas não sou bobo. Mas eu nunca comprei nada, porque não precisa. Porque tudo que eles precisavam, nós íamos buscar, que custava nada. Chama-se lixo, resto, sucata. Tudo aquilo que é jogado fora de desperdício, nós íamos lá e selecionávamos. E organizávamos o nosso depósito de matéria-prima, e aí nós tínhamos o nosso material de trabalho, pedagógico, né? De olhar para aquilo e transformar, brincar, inventar, fazer. E assim foi o nosso processo, né? A pedagogia da roda, a partir da roda a gente dividia em esses grupos, que eram meninos de 7 a 17 anos, eles eram depois separados da roda grande, onde estava notícia, recados, coisas comuns, cantavam, brincavam, etc. Cada um ia para os seus grupos de interesse, ou por faixa etária. E ali eles iam fazer das coisas que eram propostas como desafio, né, de como transformar as coisas que tinham. Esse era o exercício. E eles se organizavam, né, para fazer tudo. Então, esse projeto foi chamado Projeto Ser Criança, a educação pelo brinquedo, né, que depois ganhou todos os prêmios nacionais, internacionais, etc., etc., desde o primeiro prêmio Itaú Unicef, lá 30 anos atrás, né, como uma grande contribuição para a educação brasileira. Na realidade, era o exercício que nós tínhamos de comprovar se os meninos podem aprender brincando. E podem. E podem aprender tudo, no seu tempo e no seu ritmo. Não no tempo e no ritmo do sistema, da escola ou do educador, mas no tempo e no ritmo daquele grupo. Respeitando o tempo e as particularidades de cada indivíduo, Tião Rocha nos provoca a pensar uma educação de troca, onde a aprendizagem é mútua. E se você está curtindo todo esse conteúdo aqui em nosso podcast, te convido a compartilhar com seus amigos, nas suas redes sociais e em seus aplicativos de troca de mensagem. Na semana que vem teremos o último episódio com o Tião, e sem sombra de dúvida estaremos fechando essa série em grande estilo. Esse podcast é produzido pelo Centro Cultural Fundação CSN e a gente se vê em breve.